Olá pessoal, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil, empreendedor e apaixonado por tecnologias. Sou fundador do grupo VMB e criador da ferramenta SmartBeam. Aqui no Inovirei eu compartilho ideias, tecnologias e soluções que estão transformando o setor da construção civil e a forma como planejamos e gerenciamos obras. Nesse episódio de hoje vou falar de um tema extremamente importante. Eu espero que você goste desse tema, que é portfólio sob controle. Como tomar decisões estratégicas com base em dados. Hoje eu vou trazer uma curiosidade para você. Na biologia tem um segredo para um crescimento inteligente. É chamada a lei de 3/4 de potência. Essa lei diz que é o seguinte: organismos mais complexos precisam ter uma rede eficiente para que ela não entre em colapso. Se eu comparar, por exemplo, um elefante e você tem um camundongo. Se o elefante for gastar a mesma quantidade de calorias proporcional a um camundongo, pelo tamanho que ele tem, ele entrará em colapso. E pegando essa mesma ideia, uma empresa que tem muitas obras, ela precisa ter um sistema de gestão eficiente, para que ela mesma não entre em colapso. E neste episódio eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue usar essa mesma pegada, aplicar aos nossos projetos e gerenciar essas obras com mais eficiência. Eu vou trazer para vocês um ponto bastante importante, que é uma visão estratégica de portfólio de obras. Eu trouxe aqui 3 temas nesse bloco inicial, que é mais um bloco para você se conscientizar sobre a importância de você gerir portfólios. Primeiro ponto é: portfólio de obras é diferente de vários projetos isolados. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue ter uma visão integrada de vários projetos. O segundo ponto é como você consegue priorizar projetos com base numa visão estratégica. Então não é mais no achismo, mas sim numa visão estratégica para o crescimento da sua construtora ou a sua empresa. E o terceiro ponto é desenvolvimento de governança padronizada. Às vezes eu que sou dono de empresa, muitas vezes a gente gosta de tomar decisões baseadas no nosso feeling, né? Mas na medida que a empresa vai crescendo, precisa de ter um conselho administrativo, e a gente precisa padronizar algumas coisas. E vou mostrar para vocês também como que funciona isso na prática. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é: portfólio de obras é diferente de vários projetos isolados. Que diferença é essa? Muitas vezes você olha a quantidade de obras. Eu tenho 20 obras de andamento, 30 obras de andamento, mas essas 30 obras de andamento, elas estão todas alinhadas com o propósito da sua construtora? E outro ponto importante: toda obra é um projeto, mas nem todo projeto é uma obra, né? Então, dentro da nossa construtora, às vezes nós criamos projetos de melhorias do ciclo operacional da construtora e inovações. São projetos, mas não são obras, mas esses projetos vão fazer com que a nossa empresa consiga durar mais tempo no mercado. Então, nós precisamos monitorar esses projetos. E aqui no segundo ponto, eu mostro isso de uma forma mais estratégica. Se você perguntar assim: aqui eu tenho um tópico estratégico: crescimento da receita. Ou às vezes tem construtoras que falam assim: não, Walter, eu preciso priorizar projetos que gerem mais caixa para mim imediatamente. Por exemplo, tem projetos que o tempo de ciclo deles, de obra, são muito extensos. Se a gente pegar uma incorporação de um empreendimento aí de 50 pavimentos, você pode colocar aí 7 anos aí entre começar o projeto, escolher o terreno, fazer toda a documentação, iniciar as vendas, fazer a construção e entregar a obra. É um tempo de ciclo muito grande. Se o foco da construtora é priorizar projetos que geram mais caixa, então ele pode ir para projetos comerciais. Você consegue ter, às vezes, em um ano, iniciar e terminar um projeto. E aí gera caixa para você. Existem projetos, por exemplo, que te ajudam a melhorar a eficiência operacional. Por exemplo, eu quero implementar o Lean Construction, o Lean Office. São projetos que vão aumentar o meu nível de eficiência organizacional. São projetos muito bons para a empresa. Eu posso também ter inovações tecnológicas. Quais projetos que eu vou criar para poder implementar alguma inovação tecnológica no processo construtivo? Então, estou entendendo que agora eu não estou gerindo somente obras, né? Eu tenho as obras da minha empresa, eu tenho uma visão estratégica onde eu vou ponderar quais obras estão alinhadas com a minha visão estratégica e também eu consigo gerenciar esses projetos. Então, a gente vai aqui para o terceiro ponto. Empresas grandes normalmente têm conselhos administrativos. Você não tem só uma pessoa que toma decisões, você tem várias pessoas. E você, às vezes, tem um conselho. E aí, a gente precisa criar indicadores para todas as esferas da empresa. Por exemplo, a gente tem aqui taxa de conversão. É um indicador extremamente importante. Quando a gente fala de governança, né, a gente tem alguns indicadores que são importantes. E é o princípio da padronização. Todos os projetos,
Eles devem, por exemplo, ter uma documentação completa. Então, eu tenho a taxa de projetos que tem a documentação completa conforme as diretrizes da minha empresa. É um indicador importante. A gente tem aqui projetos em conformidade com os gates de aprovação. Gente, quando você trabalha com projetos grandes e empresas mais bem estruturadas, normalmente a gente cria gates de aprovação. Então, você fez o estudo de viabilidade do projeto, você precisa apresentar um conselho para saber se esse projeto está alinhado com as diretrizes da empresa, você segue com ele em diante, para as próximas fases. Então, projetos que a gente acompanha costumam ter, às vezes, 3, 4 gates, né? E todos os projetos precisam seguir esses gates. Salvo exceções, por exemplo, tem empresas que dizem assim, projetos abaixo de 1 milhão não precisam passar por todos os gates. Aí é uma flexibilidade. Mas tem empresas que não. Todos os projetos precisam passar pelos gates. Então nós precisamos saber se estão obedecendo a essa premissa. Outro indicador aqui, aderência com os processos estabelecidos. Empresas grandes precisam ter processos muito claros, tudo muito definido. Ah, professor, a minha empresa tem ISO. Às vezes nós temos ISOs, mas sabemos que na prática não funciona tão bem assim, né? As empresas bem estruturadas têm processos muito maduros. E aí nós precisamos saber, esses projetos estão seguindo os processos? E caso o processo não esteja adequado, a gente pede revisão do processo, mas sempre seguindo o processo. Outra coisa importante, que isso aqui é um dado delicado, decisões pendentes. Empresas grandes, a tomada de decisão costuma ser demorada. Então eu preciso metrificar o tempo que eu consigo submeter uma aprovação e qual o tempo médio de resposta dessa aprovação, seja ela positiva ou negativa. Então tem empresas que a taxa média é de 15 dias. Tem empresas que é de 1 mês. Tem empresas que são de 3 meses. Gente, 3 meses para você tomar uma decisão deixa a empresa extremamente engessada. Então eu preciso monitorar esse tempo. E, por exemplo, aqui, que eu coloquei aqui no final, são exatamente essa média. Então você tem decisões pendentes que precisa monitorar e a média de tempo de resposta. Então, se eu faço isso, eu consigo ter uma governança assertiva, né? E agora vamos entrar aqui no segundo bloco, que é mais de uma consciência prática, né? Como você consegue fazer isso no seu dia a dia. Aqui, gente, eu coloquei 3 pontos também, né? Priorização de recursos com base em inteligência. A inteligência pode ser sua, certo? Você pode usar uma inteligência artificial também. Como você consegue monitorar o desempenho baseado em dashboards visuais? Gente, tudo aquilo que é visual, a nossa mente entende melhor. Então, se você tem dashboards visuais, você tende a tomar decisões mais assertivas. E o ciclo de melhoria de portfólio que eu vou falar aqui no nosso último ponto. Então, por exemplo aqui, priorização e alocação de recursos com inteligência. No começo do vídeo eu falei sobre estratégia, certo? Aqui, por exemplo, eu consigo visualizar quais são os projetos que estão mais alinhados com a minha estratégia, né? Eu consigo usar uma inteligência artificial e eu consigo estabelecer parâmetros. Então, os parâmetros, pessoal, eles podem ser parâmetros financeiros, podem ser parâmetros estratégicos, podem ser parâmetros operacionais. Mas eu posso, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero que ele foque em projetos, eu quero que ele foque 75% de energias em projetos de maior ROI, né? É um parâmetro. Eu posso pedir também a tolerância a risco de 45%. Ou seja, então eu estou aumentando o meu apetite a risco. Do mesmo jeito que nós fazemos de investimentos, né? Quando você vai fazer um investimento no banco, eles sempre passam para você um formulário. Você preenche para eles identificarem o seu perfil. Tem gente que tem um apetite a risco muito alto, né? Tem gente que é mais agressivo e tem gente que é mais conservador. Então, às vezes, tem empresas que eles têm um perfil mais conservador. Eles não querem se arriscar muito de criar um empreendimento, por exemplo, muito visionário, muito fora da linha de tempo. Eles preferem pegar empreendimentos que já sabem que funcionam bem, né? Que tem uma taxa de venda muito boa e o risco é muito menor do que se aventurar em projetos mais complexos, ainda que tenham mais ROI. Mas aqui eu consigo estabelecer esses parâmetros. Eu consigo ver também a questão de prazo de payback. Então eu crio parâmetros e eu peço para uma IA fazer uma simulação respeitando esses parâmetros. E, gente, a gente consegue colocar vários parâmetros e deixa de ser empírico. Eu começo a metrificar como que eu estou tomando decisões. É totalmente diferente de eu chegar e dizer assim, eu estou com feeling, nada contra, porque eu também sou empresário e normalmente nós temos um bom feeling. Mas quando você tem um feeling associado a dados, aí você consegue levar a sua empresa para um outro patamar, que às vezes você nem estava enxergando. E aí quando eu faço isso, pessoal, eu consigo rapidamente gerar um ranking de projetos que fazem mais sentido conforme a esses parâmetros. E você vai jogando parâmetros, simulando e testando e vendo
de uma forma bastante visual quais projetos fazem mais sentido de acordo com cada parâmetro. E assim, gente, às vezes no começo do ano nós temos um cenário, às vezes cenário até político. No meio do ano muda o cenário, então muda os parâmetros. Eu preciso fazer isso de uma forma bem rápida. Aqui também tem outro ponto aqui. Monitoramento de desempenho, que é o ponto 2, com base em dashboards visuais. Então, por exemplo, aqui eu consigo enxergar um projeto. Eu entro no projeto, eu vejo rapidamente aí a linha de tempo dele. Eu consigo saber se ele está dentro das métricas esperadas ou não, de custo, de tempo, de qualidade. Né? Eu consigo ter uma ideia do que eu estou fazendo naquele projeto. Então, rapidamente, de uma forma bastante visual, eu tenho insights sobre esse projeto. Inclusive, eu posso ter outros parâmetros também do mesmo projeto, certo? Porque eu tenho vários serviços em execução, eu preciso saber esses serviços estão sendo feitos com qualidade ou não, esses serviços estão tendo uma eficiência operacional ou não, o meu setor de suprimentos ele está comprando acima ou abaixo do que eu previ. Tudo isso me ajuda a tomar decisões. Então, eu preciso ter dashboards visuais onde essas informações se tornam bastante fáceis, né, de ter acesso. E, por último, não menos importante, pessoal, que eu acho que isso aqui é o ponto principal de tudo que eu mostrei para vocês nesse episódio, é o ciclo de melhoria contínua. Gestão de portfólio, pessoal, não é estático. Esse é o ponto principal. Eu não posso, eu vou fazer 60 projetos, 30 projetos, e não vou mudar a ordem deles, não vou mudar a priorização deles. Isso não acontece na prática. Todo portfólio precisa ser revisado de uma forma contínua, onde eu tenho que ter atenção em alguns pontos. A prioridade pode variar, de acordo com o início do ano, no meio do ano, de acordo com qualquer movimentação financeira. Às vezes a taxa Selic aumenta muito, então todos os juros aumentam demais. E isso afeta diretamente a minha gestão de portfólio. Então eu preciso ter essa flexibilidade e conseguir ajustar a prioridade conforme o passar dos meses. Eu preciso descontinuar. Tem obras que fazem muito sentido para a gente, tem obras que não fazem sentido mais para a gente. Então, às vezes, eu preciso poder parar esses projetos e realocar o recurso em projetos que fazem mais sentido. Eu preciso, gente, replanejar de acordo com os cenários. Do que eu falei para vocês, os cenários eles mudam o tempo inteiro. Eu preciso estar fazendo esse replanejamento. E por último, né, acelerar os projetos que têm mais potencial de ganho ou projetos que têm mais alinhamento com a minha empresa. Gente, se eu tenho um projeto que está dando muito ROI e ele está fluindo e eu sou pioneiro no mercado com aquele projeto, eu preciso escalar ele, certo? Então, mais um motivo para você usar uma gestão eficiente de portfólio. O que eu queria mostrar para você nesse episódio era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o joinha, compartilhe com seus amigos e não perca o próximo episódio. No próximo episódio, vou falar sobre como integrar projetos, orçamentos e obras em uma única plataforma. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Espero você na próxima aula. Até breve.